attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Boa viagem. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito exclusivo aqui do nosso MD1 Podcast, o podcast oficial do MD1, batendo sempre um papo gostoso, um papo leve, falando sobre coisas boas e necessárias da vida, né? Tanto do viajante, quanto das pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Olá, dona Francine, como estamos por aí? É verdade, sempre trazendo informações valiosas aqui, né? Muito valiosas. E hoje com uma convidada muito especial, hein? Eu diria que mais do que uma convidada especial, Francine, ela é uma grande amiga, acima de tudo, né? Ela é uma grande amante do nosso destino número 1, uma grande amante de Orlando. Ela é uma pessoa que tem uma família especial que eu admiro, respeito e gosto demais. Filhos, marido, sabe uma família bacana? Aquela família que você olha e fala, caramba, os caras além de bonito, tem tudo que qualquer família gostaria de ter. Verdade. Isso é maravilhoso, por quê? Porque a gente precisa de famílias assim, né? De pessoas que sejam referência, que sejam exemplo, onde o marido trabalha, a esposa trabalha, onde os filhos estudam e todos estão sempre lá, ó, produzindo, aprendendo, evoluindo, crescendo e o melhor, Francine, dividindo com a gente essas experiências deles de vida e mais, proporcionando pra gente, né, o conhecimento que eles têm profissional, e eu acho que isso é fantástico. Aliás, eu já vou perguntar muita coisa pra ela aqui hoje, algumas coisas que parecem óbvias, Francine, e você vai ver, olha o que eu tô falando, você vai ver, tem muita gente que não tem claro na cabeça, né, algumas das... Você vai ver. No decorrer do papo eu vou perguntar. Você fala, não é possível que você está perguntando. Isso é óbvio. Você vai ver que não é óbvio. Estamos recebendo minha querida amiga, minha irmãzinha Priscila Agapito. Ela é a 29ª tabeliã do estado de São Paulo. Já começa que o nome é chique, né? Chique demais. Você fala assim, eu tenho uma amiga pessoal que é tabeliã, né, você já fala assim, e não mexe que esse cara aí tem as costas quentes. Olá, Pri, seja muito bem-vinda, meu amor. Ai, bom dia, gente. Vocês são muito queridos. Obrigada pelas deferências, obrigada pelo carinho. É uma honra estar aqui com vocês hoje. A gente tem alguns amores em comum, né? É verdade. É verdade. O prazer é nosso receber você. Obrigado pelo seu tempo, que a gente sabe que é precioso, né, e escasso, porque você gasta ele muito bem fazendo e exercendo aquilo que você faz de melhor. Mas, Pri, a minha primeira pergunta pra você é essa pergunta que eu falei pra Francine. Vai parecer óbvio, mas eu garanto, Francine, você vai receber muita mensagem, muito inbox no nosso MD1 de gente falando, cara, eu não sabia. Pri, qual a função, primeiro, do cartório? Porque você fala assim, o cartório, eu vou no cartório. O cara pensa assim, cartório, logo ele pensa, né? Ou reconhecimento de firma, ele pensa não sei o quê. O cartório é muito mais que isso, né? Quais são, assim, é possível dar um resumão de quais são algumas das atividades de um cartório? E depois eu vou te fazer uma segunda pergunta, né? Se tem diferenças entre os cartórios, tipos de cartório. Exatamente, meninos. É o seguinte, cartório já guarda aquele ranço, né? As pessoas pensam em cartório, já vem aquele ranço, aquele mau humor, aquele bode que todo mundo tem e fala, não acredito que eu vou ter que ir no cartório hoje. Então, assim, faz 21 anos que eu tento mudar um pouco essa imagem que as pessoas têm dos cartórios, né? Primeiro de tudo, que as pessoas acham que o cartório é de pai para filho, as pessoas não têm ideia que para você se tornar um tabelião, porque não existe essa história de dono do cartório, você pode se tornar um tabelião ou um oficial registrador, você tem que prestar um concurso público, você tem que ser formado em direito, e aí você passando, né, bem colocado nesse concurso, você consegue escolher um cartório e aí você vai explorar essa delegação que é pública. Você explora de maneira particular uma delegação que é pública. E a gente tem 7 tipos de cartórios diferentes, né? São 7 naturezas de cartório. Então, todo mundo precisa de cartório a vida toda, né? E o que eu quero hoje trazer para vocês é que a gente precisa se orgulhar muito, porque os cartórios brasileiros, eles estão à frente, sabe, em tecnologia de todos os outros países do mundo. E não é só no Brasil que tem cartório. Acho que 17 dos 20 países do G20, os países mais importantes do mundo, têm cartório no mesmo formato que a gente. Então, assim, são profissionais formados em direito,
tá? Que estão ali para fazer parte da vida das pessoas. Então, quando nasce, a gente precisa de um cartório para registrar o bebê. Quando se casa, você precisa do cartório para se casar. Ou seja, quando nem, a pessoa nem, falece, tudo nem tudo de cartório é bom. Lá Né? vem ele. não, Falou são de- momentos importantes. Momentos importantes da vida, você vai precisar do cartório. Então, para nascer, para casar e para morrer, quando você se divorcia, quando você faz um pacto de união estável, quando hoje em dia, né, desde 2007, que as pessoas podem fazer inventários no cartório, que antes precisava ficar lá na justiça anos correndo. Hoje você consegue realizar um inventário em uma semana no Olha cartório. Olha, nem eu sabia. Então, assim, nesse tipo de cartório que eu sou a titular, que é o tabelionato de notas, as pessoas precisam desse cartório toda vez que elas vão fazer um contrato. E para que a pessoa usa um cartório? Você usa o cartório para que você não tenha problema futuro depois de litígio. Toda vez que você passa por um tabelião e você faz um contrato com um tabelião, você está evitando que futuramente você precise entrar na justiça para brigar pelos seus direitos. Então, é uma coisa muito barata que você paga, é um serviço preventivo que você faz para evitar problema futuro. Então, super vale a pena, entendeu? Por R$400 você faz um contrato de união estável. Olha só. Por R$1.600 você faz um testamento que vai evitar que você tenha um problemão depois, entendeu? Da sua morte. Sim. Você consegue fazer planejamento sucessório. Você faz as escrituras de compra e venda da sua casa. Então é um dos momentos mais felizes, mais importantes da vida da pessoa. O tabelião vai olhar a documentação, vai ver se você não está entrando em fria. Então, assim, reconhecimento de firma, que é uma coisa barata, que as pessoas falam, ai, que saco, por que tem que ir lá reconhecer firma? Porque por menos de R$15 você consegue ter um seguro, Sim. entendeu? Você tem garantido que aquela assinatura é daquela pessoa. E isso tudo é segurança jurídica. Sim. Então, o que o tabelião vende? Segurança jurídica. Entendeu? E eu tô aqui para explicar para vocês tudo isso. Vocês vão sair desse programa sem ranço de cartório. É isso. Vocês vão E entender até a importância. E até porque quem estiver em São Paulo, né? Ou quem quiser passar pelo cartório, pelo 29, que é o da Pri, gente do céu, mas assim, é um lugar que você quer chegar e não quer sair, porque tem tudo, menos cara de cartório. Mas verdade. pensa que você chega, já tem tipo um café ali, você pode comprar um pãozinho de queijo, tem uma lojinha que vende várias coisinhas delícia. É um cartório super descolado, né? Mas acho que vem de encontro com isso que a Pri falou, e até fazendo uma analogia, e assim, eu posso até estar enganado, mas eu tô falando da minha percepção, tá? Por exemplo, a Pri e o Dani, né, que é o esposo dela, eles têm um amor muito grande por Orlando. Exemplo, né? Orlando, o que o Orlando traz? Traz aquela coisa perfeita, aquela alegria, traz o bem-estar de você, né, de você frequentar os lugares, você se sente aconchegado. E certamente, quando a Pri agora, recentemente, se mudou para aquele novo prédio, que é onde agora é o 29º Tabelionato de São Paulo, né, ela fez o quê? Ela transformou aquilo num lugar agradável, num lugar gostoso, num lugar mágico, que você chega assim e você fala, cara, o que você falou? Não parece que eu tô num cartório. Geralmente o cartório é um lugar frio, né? Um lugar que você olha, você fica meio, né, puxa, tudo bem, tô indo ali só para fazer um documento rapidinho, vou sair rapidinho e correndo. volto. Então, assim, eu acho que essa percepção, né, do receber bem, né, de repente não faz parte da consciência ou mesmo do dia a dia de muitas das pessoas, mas como a Pri tem isso na sua essência, né, ela consegue com excelência mostrar um cartório que parece verdadeiramente um hotel 5 estrelas que você quer ficar ali eternamente. Pri, me fala uma coisa, em relação a parte, você já deu um parecerzão geral em relação a muitas coisas que se podem fazer no cartório, né, desde casamento, né, a parte de oficializar um casamento juridicamente, né, até um testamento. Hoje em dia, é possível se medir, ou você tem uma referência de tipo, quais os serviços, numa ordem, né, de cima para baixo, do mais usado para o menos usado? Tem assim, claro que não todos, óbvio, mas alguns, assim, é possível. Quais são os serviços que o cartório mais presta hoje em dia? O seu, vai no seu cartório, por exemplo. Então, primeiro, obrigada, né, Kiko, pelo carinho, assim, pela deferência. Lá no 29 a gente faz tudo mesmo com muito afeto, sabe? Porque uma outra coisa que as pessoas também não sabem, antes de eu entrar na tua pergunta, é que cartório o preço que é cobrado em cartório, ele é igual no estado inteiro. Então, você pode ir no meu ou pode ir no outro, o preço é o mesmo. E você acaba escolhendo o cartório, primeiro pela segurança que a equipe que está lá, né, juridicamente vai te trazer. Então, ter uma equipe preparada.
E segundo, pela confiança que você tem mesmo, né, no pessoal que vai trabalhar para você. Então, eu tenho essa cabeça, entendeu? Se você pode escolher qualquer cartório, para que você queira escolher o meu, eu vou te oferecer mais coisas, né? Então, essa visão empresarial e meio Disney que eu tenho mesmo, porque eu sou do tipo romântica, entendeu? Eu sou muito inspirada em tudo que rola lá na Disney, então, eu podendo transformar em sonho, porque eu consigo entender que aquele momento ali que as pessoas estão vivendo no cartório é um momento de sonho para elas, entendeu? É o sonho delas naquele momento. A gente recebeu um casal homoafetivo, sabe, com as famílias lá para poder oficializar uma união estável, é um momento de sonho. Você comprar a sua primeira casa, sabe? Você, até de um divórcio, a gente consegue fazer um momento de recomeço ali, e tudo para mim tem cheiro de Disney, sabe? Então, é por aí. Lá, e aí agora perguntando o que você, respondendo o que você perguntou, lá no cartório a gente tem 2 grandes setores, né? Então a gente tem o setor de balcão, que é onde a gente faz autenticação e firma, que é aquele serviço onde tem mais público mesmo, onde as pessoas vão para fazer esse tipo de serviço, que é um serviço mais rápido e um serviço assim que a gente fala menor, né, que é um serviço mais baratinho, e então você vai vender o seu carro, você precisa ir até, agora não precisa ir mais, né, porque até isso eu tenho novidade para vocês. Isso eu quero demais, perguntar viu? depois. Aliás, ó, você que acompanha o nosso MD1 Podcast aqui, mora fora do Brasil, isso serve até para você. Isso é fantástico, isso é fantástico. A gente vai falar, mas enfim, você vai até o cartório para fazer o reconhecimento de firma, quando você vai transferir o seu carro, quando você vai dar uma autorização de viagem para o seu filho para Orlando lá com as agências de turismo, quando vão desacompanhados. Então, esse tipo de serviço é o que tem maior quantidade. Depois, o que a gente faz bastante são as escrituras, né, de compra e venda, quando você está comprando e vendendo seus apartamentos. A gente tem feito bastante, infelizmente, né, mas a gente tem feito bastante inventário. Inventário é aquele processo que a gente faz quando a pessoa falece e que precisa passar para os herdeiros a herança daquela pessoa falecida. Mas, de todo jeito, eu fico feliz que as pessoas consigam realizar no cartório num prazo super rápido, né? Normalmente, estando com a documentação, a gente faz em uma semana, coisa que antes levava 10 anos num fórum, né? Isso é muito legal. A gente faz bastante também os pactos antinupciais, as uniões estáveis, contratos de namoro. Então, você está pensando em juntar as escovinhas de dente, gente? Está pensando em partir o Orlando junto com o companheiro? Passa lá para conversar comigo antes, porque tem um monte de implicação jurídica que o tabelião lá dos Estados Unidos não vai te explicar. É verdade. Entendeu? Com certeza a gente já não. sabe disso. Os caras de lá não vão te explicar. E lá no cartório, o tabelião vai explicar tudo para você. O que acontece se vocês vierem a se separar, quais os regimes de bens que vocês podem escolher, se você quer que ele seja seu procurador, o que vai acontecer se um dos dois morrer, se advierem filhos. Então, toda essa orientação gratuita, o tabelião dá, entendeu? O serviço do tabelião, ele é bem diferente, assim, do serviço do advogado. O advogado, você vai contratar quando você precisa entrar em litígio, né? Quando você precisa brigar, que você vai ter que entrar no fórum. E se você quiser tirar uma ou outra dúvida. Existe também a advocacia preventiva, que a gente chama. Lá no cartório, só que assim, o advogado ele tem cliente, ele tem parte. Então, o Kiko vai lá e contrata o advogado, a Fran vai lá e contrata outro. Cada advogado vai cuidar dos interesses de cada um, tá certo? Sim. No tabelionato, você vai para tirar dúvidas desses assuntos que eu trato. Então, sucessão, casamento, união estável, namoro, coisas imobiliárias. E aí eu não tenho cliente. Eu te falo, a lei do país é essa. Sim. Você quer fazer isso? Eu te falo se pode ou não pode. É imparcial. Exatamente isso. Você falou a palavra-chave. Então, os nossos papéis são diferentes. E muitas vezes você quer ir fazer um testamento, você não precisa contratar um advogado e pagar uma fortuna para ele, entendeu? Você vai até o cartório direto, conversa com a gente qual é a sua vontade e a gente vai preparar a minuta do seu testamento. Agora, por exemplo, para fazer um divórcio, para fazer um inventário, fazer uma separação, aí precisa do advogado, mesmo no cartório. Sim. Não precisa mais entrar em juízo, mas você precisa do advogado. Então a gente trabalha junto, entendeu? Legal. São papéis que caminham paralelos. Mas é legal. Isso. Me fala uma coisa, Pri, em relação aos cartórios em geral, né? Vamos supor, uma pessoa que... Existe essa coisa assim, olha, você acabou de dizer, na verdade, que você pode escolher o cartório que você quiser. No caso do seu, que é um tabelionato de notas.
Mas existem tipos de cartório que você obrigatoriamente precisa usar aquele, né, que é da sua área, do seu bairro. Como é que funciona isso? Para explicar pra galera. Isso chama circunscrição. Então é assim, tabelionato é um cartório que ele vai criar um ato que não existe. Então você não tem o contrato ainda e você quer fazer um contrato. Então nesse caso que o ato não existe e você precisa criar este ato, você tem liberdade para escolher o seu profissional. Tá certo? Porque o ato não existe e você vai criar. Então eu quero fazer um inventário, eu vou lá e escolho o tabelionato. Independente, ele morreu em Santos ou ele morreu, você pode escolher o tabelionato que você quiser dentro do Brasil, tá? Legal. Os cartórios de registro, eles têm uma circunscrição pré-determinada. Então, por exemplo, os cartórios de registro civil das pessoas naturais, onde registra nascimento, casamento e óbito. Esses cartórios você não pode escolher, porque é interesse da sociedade que você saiba onde que, por exemplo, os bebês que nasceram no hospital tal estão registrados. E assim, outra coisa, nos cartórios de registro, o ato já existe. O bebê já nasceu, o juiz de paz já realizou o casamento e a pessoa já morreu. Não, o oficial registrador, que é o dono do cartório, eu fiz aspas, tá? Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas. O dono do cartório, o responsável pela serventia, chama oficial registrador, tá? O oficial registrador, ele não pratica, ele não cria o ato já aconteceu, ele só dá publicidade, ele só registra. E como é interessante que a sociedade saiba onde achar essa publicidade, por isso que tem essa pré-determinação de competência territorial. Entendi. Não sei se eu falei muito difícil. Mais ou menos, eu entendi, mas assim, pra gente deixar mais claro. Então, na verdade, assim, vamos supor que uma criança nasceu num hospital ali no bairro do Morumbi. Então essa criança, obrigatoriamente, ela deveria ou deve ser registrada nos cartórios que atendem no cartório que atende a região do Morumbi, certo? Isso. Porque ela nasceu num hospital que está dentro de uma área, né, geográfica, né, que tem um cartório naquela região. Então essa criança é registrada ali. A partir daí, essa criança cresceu, nasceu, essa criança vai casar. Ou seja, o casamento vai vir a existir, ela escolhe o tabelionato que ela quiser. Vou registrar meu casamento, ela pode casar em qualquer... assim. Não, também. É assim, o casamento, ele é feito de duas partes, tá? Se você só quiser se casar pelo regime da lei, sem fazer nenhum pacto antinupcial, você vai direto no cartório de registro civil das pessoas naturais. Aí você vai no cartório do seu bairro. Tá. Se você quiser fazer um contrato pré-nupcial, aí você precisa passar num tabelionato tipo o meu ou qualquer um dos outros 30 que tem na cidade antes. Aí você escolhe o tabelionato. Então, para nascer, para casar e para morrer, existe o cartório certo. Eu vou dar um outro exemplo que é mais fácil. Por exemplo, o cartório de registro de imóveis, tá? Você comprou um apartamento junto com a Fran. Você pode escolher o cartório que você quiser para fazer o contrato de compra e venda, para fazer a escritura de compra e venda. Depois que você fez o contrato no tabelionato, você precisa registrar este contrato, essa escritura, no cartório de registro de imóveis, determinado daquele bairro. Então, por exemplo, se as pessoas quiserem saber quem é o dono da casa do imóvel da Assocê 308, eles vão até o cartório de registro civil do cartório de registro de imóveis, responsável ali pelo bairro de Moema, e falam: olha, eu quero saber quem é o dono do imóvel da Assocê 308. Aí o registrador vai te dizer, vai dar uma matrícula do imóvel e vai dizer quem é o dono. Então, por isso que para os cartórios de registro, precisa que a população saiba onde procurar. Então, registros a gente tem registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais e registro civil de pessoas jurídicas. Legal. Tá? São cartórios que as pessoas têm essa competência pré-determinada. Agora, o tabelião tem de notas e de protesto. Esses cartórios você pode escolher o que você quer usar. Entendi. Tá? Fantástico. É isso. Francine, você acha que no começo, você acha que depois, assim, a gente tá batendo um papo, mas você acha que só nesses primeiros papos, né, tava claro na cabeça de todo mundo? Você tá vendo que eu só tô calada, né? Você tava claro pra todo mundo? Porque pra mim não era nada óbvio. Mas eu sou o exemplo. Mas eu acho que pra muita gente não era óbvio, né? Nem pra mim, que assim, tô acostumado com muita... Né, tenho amigos nesse setor, como a própria Pri, não é tão óbvio assim, né? Um cartório, ele é muito mais do que as pessoas imaginam, né? Ele é na verdade, um ponto de apoio, de suporte e prevenção para que você consiga... Né, e não só para que você consiga
ter mais segurança, mas para que você consiga realizar de fato, né? Com certeza. Porque você tem a segurança, mas você tem a realização, né? Um cartório, ele consegue emitir, enfim, as suas certidões e as coisas que você precisa, né? E como a Priscila falou, né? De um jeito oficial, público, né? E que faz parte, enfim, é um órgão aí que te traz todo esse amparo. Pri, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que eu acho que o papo tá muito gostoso e eu tenho certeza que esclarecedor, né? Pra galera que precisa do serviço, que assim, não existe quem não precise, ponto, né? Você precisa de um cartório, acabou, ponto final. Mas, há algum tempo, vocês, como sempre na frente, vocês, como sempre inovando, trouxeram um negócio que eu achei fantástico, eu já fiz inclusive o meu lá no 29, lá com a Pri, com o pessoal, é óbvio, né? Então você que tá ouvindo o nosso podcast, você que é de São Paulo, você que tá em São Paulo, enfim, você pode passar lá no 29, é ali em Moema, o prédio a gente já falou, é lindo e maravilhoso. E de repente fazer o que a gente fez, que é o quê? O enotariado. Então, assim, esse cartório digital, a gente entrou numa era onde hoje a gente conversa com a nossa família pelo telefone, a gente bate um papo por vídeo, né? Faz o video call, faz o Zoom, enfim, faz os chats de vídeo, né? E o cartório tá acompanhando essa evolução, vocês vêm acompanhando essa evolução do mundo. Você vê o próprio Covid, ele mostrou... Aliás, uma curiosidade que eu acho interessante, um pouquinho antes do Covid, eu não vou lembrar de valores exatos, mas eu vou dar valores... né, de exemplo aqui, o Zoom, né, essa ferramenta que muita gente usa hoje para fazer videoconferência, essa coisa toda, ele tinha um valor de mercado, por exemplo, de 1.000, né? Depois, quando a pandemia se instalou, né, algum tempo depois, esse Zoom estava valendo 10.000, né? Então, assim, começou a se valorizar e supervalorizar essas ferramentas digitais que eram, numa pandemia, por exemplo, que impossibilitavam que a gente se mantivesse conectado, que a gente mantivesse as coisas acontecendo, né? E o cartório também, nesse mesmo andar, tá se modernizando, tá trazendo uma coisa que é referência, né? E que é praticidade. Como é que funciona o enotariado? O que é o enotariado? Quem pode ter o enotariado? Como é que é essa história? Porque eu achei fantástico. Eu vou explicar para vocês. E depois, Kiko, me lembra de eu falar do apostilamento, tá? Que é um negócio que interessa muito também para quem tá morando fora e que também a gente pode fazer no cartório. É coisa de 2017 para cá. Então é o seguinte, gente. Já tinha um projeto, né, há um tempo, há uns 2 anos, rolando lá no CNJ. O CNJ é o órgão lá de Brasília que regulamenta os cartórios. E já tinha um pedido nosso lá para que as pessoas pudessem praticar os atos notariais, esses todos que eu falei para vocês, reconhecimento de firma, escritura, testamento, inventário, divórcio, que pudesse praticar esse ato de uma maneira digital, de uma maneira online, porque, né, a gente sabe que tá difícil se locomover. E aquilo estava lá, o nosso pedido estava lá. Quando chegou a pandemia, que eles perceberam que o nosso serviço é essencial. Os cartórios foram um dos únicos serviços no país que não fecharam as portas nenhum dia na pandemia. A gente está lá trabalhando de porta aberta desde o dia 0. Só que as pessoas, às vezes, por medo, né? Por mais que a gente tenha todos os cuidados, as pessoas, às vezes, não estavam se deslocando e estavam com medo de sair de casa. Sim. Ou mesmo as pessoas hospitalizadas que precisavam praticar um ato e a gente não tinha como ir até o hospital. Então, foi emitido, né, foi editado um provimento, o provimento 100, que é até um número assim icônico, né? Um provimento 100 de 2020. E aí ele permitiu o quê? Permitiu que todos esses atos que eu falei para vocês até agora pudessem ser praticados de uma maneira digital. Então, como que funciona? Você precisa ter um certificado digital. Certificado digital tem vários tipos, tá? Os advogados já estão acostumados com o certificado digital da OAB. Certificado digital é uma ferramenta que você vai ter que te identifica no meio digital, te identifica na internet e ele é um instrumento que você vai utilizar para assinar um documento na internet. Então você pode ter o certificado digital da ECP Brasil, que são aqueles que vendem pela Valid, pela Serpro, pelo Serasa, enfim, vários certificados digitais estão à venda pela internet. E se você não quiser pagar pelo certificado digital, você pode ir até um tabelionato de notas perto de você e você vai emitir de graça, eu falei de graça, um e-notariado. Tá? O e-notariado é um certificado digital válido, você vai baixar um aplicativo, até dá uma olhada aí na internet, baixa o aplicativo, chama e-notariado, baixa na tua central de aplicativos, porque lá você pode inclusive se cadastrar e ver qual é o cartório mais próximo de você.
mas vai ser sempre um prazer receber vocês lá no 29. É que às vezes vocês não estão perto e você pode ir até o tabelionato de notas, tá, gente? É tabelionato de notas que emite esse certificado. Então você vai emitir esse e-notariado de maneira gratuita. Você vai até lá, a gente vai fazer a sua foto, a gente vai pegar o seu documento. É como se fosse abrir a sua firma, tá? No mundo digital, certo? Todos os cartórios do Brasil colocaram a sua base de dados, as fichas de firma que a gente já tinha, cada cartório tinha lá o seu arquivo de ficha de firma, a gente jogou esse arquivo todo numa única central. Então a gente já tem mais de 60 milhões de usuários aptos a utilizarem, tá certo? O sistema. Legal. Exatamente. Então, você só precisa pedir a emissão do seu certificado, a tua base de dados. Se você tem firma aberta num cartório, a tua base de dados já está lá. Então, aí a gente já sai na frente de qualquer outro país do mundo, porque não existe nenhuma plataforma pública no mundo parecida com a que a gente tem no Brasil, tá? Então, hashtag... Não posso falar que é feio. Mas enfim, aí você tem o seu certificado digital. Beleza, você vai baixar então no seu celular o aplicativo, o certificado digital e-notariado gratuito. Vai valer por 3 anos esse certificado, depois você só vai renovando. E aí você tá lá em Orlando e você precisa vender um apartamento teu aqui no Brasil. Você vai contactar o teu tabelionato, vai ver em qual cartório que você quer fazer a sua escritura. A gente vai preparar a minuta, normalmente vai trocando ideia por telefone, e-mail, conversa com quem está comprando e a gente do cartório vai verificar toda a documentação, tá pronto. No dia de assinar a escritura, você tá fora, os compradores podem assinar também online ou eles podem vir presencialmente até o cartório. Se for uma parte online, uma parte presencial, a gente chama de ato híbrido, tá? Mas enfim, pode ou ser totalmente presencial, ou pode ser híbrido, ou pode ser totalmente online. Aí, tudo bem, tá pronto, todo mundo já leu a minuta, tá certinho? A gente vai fazer uma videoconferência pelo Zoom, tá? Porque o Zoom é a videoconferência oficial do e-notariado. E aí vai estar o tabelião, vai estar o comprador, vai estar o vendedor e advogados, enfim, quem precisar participar do ato. Vou fazer a videoconferência, vou ler a escritura para vocês, todo mundo vai ver se tá de acordo. E aí encerrou a videoconferência, cada uma das partes vai receber um e-mail, tá? Vai receber o e-mail e aparece lá, assinar o documento. E você assina com o seu e-notariado. Quando o último termina de assinar o documento, porque aí o tabelião tem uma janelinha que eu vou vendo, né? Sim. O vendedor assinou, o comprador assinou, fulano assinou, fulano assinou. Quando chega o último, vem para mim. Sim. Aí eu assino e imprimo a folha do livro e fica impresso. Ainda existe o livro impresso, tá? Não é totalmente digital. Então, a gente está migrando, né? Sim. Da era do papel para a era digital. Mas você consegue assinar de onde você estiver. E o sistema é tão legal que eu consigo cruzar os dados que você tem no seu certificado digital com a base de dados do Denatran. Olha. Então, quando vem para mim, então aparece lá a foto linda da Fran. Para eu ter certeza e a segurança que a Fran é a Fran mesmo, eu cruzo com o sistema de dados do Denatran e aí aparece para mim assim, olha, 97% de chance de ser a Fran. Olha, que legal. Gente, que demais. É muito CSI. facial, muito. Assim. Biometria, tem toda a segurança. Então, é muito mais difícil de acontecer uma fraude, sim, entendeu? Claro. No ato eletrônico do que no ato presencial. Sim. Porque e fora que fica gravada a videoconferência. Então, nenhum bandido vai dar a cara a tapa, entendeu? De deixar gravado lá. Sim. E a gente tem muita segurança para praticar o ato. Então, eu já lavrei divórcio, que um cara estava na Itália, a mulher estava lá na minha sala, o advogado estava na Bahia, o outro advogado estava em Campinas. Caramba. Fiz uma união estável que o companheiro estava no Líbano e a companheira estava na minha sala, cada um com as famílias do lado, foi mó farra. Então, assim, não tem mais fronteira, entendeu? Não tem mais limite. Sim. E eu tenho muito orgulho de ser brasileira neste momento, 2021, porque a gente tem resolvido muitos problemas. Pessoas que estão hospitalizadas para você fazer um testamento, entendeu? Enfim, gente, muita coisa boa. Uma pessoa que, porque a gente tem muita gente que acompanha o nosso podcast que mora nos Estados Unidos, não só em Orlando, mas mora nos Estados Unidos, por exemplo, mora fora do Brasil, né? A gente tem gente que mora desde o Japão, né? Tem pessoas que escutam, e elas até brincam, né? Que a gente tá um fuso totalmente inverso. Mas assim, tem gente
que acompanha o nosso podcast que mora em vários lugares do mundo. Então, essas pessoas, né, que são brasileiras, que estão morando em outros países, elas podem usufruir, na verdade, de um cartório brasileiro, né, mesmo que elas estejam em outro lugar do mundo. Certo? Essa é a possibilidade do e-notariado. Então, assim, aliás, essa é uma dica também para você que mora fora do Brasil, né? Ou você que mora no Brasil, porque às vezes você simplesmente não pode, não tem tempo, tá ocupado, seja lá o que for, né? O e-notariado ele vai facilitar a sua vida e você vai fazer né, com uma praticidade muito grande, se bem que eu ainda prefiro ir lá no 29 comer um pão de queijo na mesa da com doce de leite. Não, mas vamos lembrar como era antes do e-notariado? Você antes estava fora do Brasil, você precisava vender um apartamento. O que você precisava fazer? Você precisava procurar um cartório aí fora do Brasil, sim, ou um consulado, marcar uma audiência, ia esperar aí uns 2, 3 meses, porque eles não atendem na hora. Você ia fazer um documento em papel, você ia precisar apostilar no Itamaraty. Chegando no Brasil, você ia precisar traduzir, você ia precisar registrar no cartório de títulos e documentos para poder alguém vir trazendo essa procuração no seu lugar e assinar. Nossa. Hoje você liga o celular, galera. É na hora. Entendeu? É muito legal, é muito bacana. Então, não, sabe? E não dá pra falar que não tem dinheiro pra emitir o e-notariado, porque é gratuito. É verdade, é verdade. Não, e sem contar basta você procurar o cartório. Não, e sem contar que assim, o que a gente tem aqui no Brasil, né? Essa questão de tudo, de atendimento, de você sentir, de você poder. Esse calor que o brasileiro tem, isso realmente a gente não encontra fora do Brasil. Não tem igual. Desde médico até tudo. Tudo, né? Completamente e os profissionais, diferente. Né, Fran? Lá nos Estados Unidos, para você ser notário, basta você ir lá no lugar se inscrever. Os cartórios são lá dentro de posto de gasolina. Aqui no Brasil, para você ser um notário, que é sinônimo de tabelião, você tem que fazer a faculdade de Direito. Você presta um concurso. Gente, no meu concurso eram 4.000 candidatos, tá certo? Uau. O concurso durou 1 ano. Nossa. Eu passei em primeiro lugar, são 4 fases. É mais difícil que concurso de juiz. Então, o pessoal que vem é preparado. Sim. Assim, modéstia à parte, a gente tem que estudar muito para estar sentado onde a gente está. Claro. E é fiscalizado pelo judiciário. Vocês sabem que a gente tem corregedoria. Qualquer fato desabonador, a gente perde a delegação do cartório. Então, os notários brasileiros, o pessoal de cartório, é muito preparado para atender. Verdade. Sabe? Então, não tem comparação com os profissionais, sem demérito aos profissionais. Na Europa ainda é um pouco diferente, mas nos Estados Unidos, os notários não fazem o tipo de serviço jurídico que a gente faz aqui. Né? Eles só fazem mesmo reconhecimento de firma daquele jeito que a gente sabe. Então, orientação jurídica pega aqui no Brasil, tá? Com certeza. Não, mas lá nos Estados Unidos é um cursinho lá. Você faz um cursinho, você recebe o certificado e pronto. Você pode ser um notary, né? Então é horrível. Enfim, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor, acho que uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, por exemplo, compra e venda de automóveis, né? Como é que funciona? Então o cara foi lá, eu fui lá, comprei um carro. Eu preciso transferir esse... Porque assim, tem muita coisa também que está acontecendo agora, inclusive com essa inclusão digital e etc. Por exemplo, a minha habilitação, eu tenho ela no papel, mas ela tá no meu celular. Eu tenho um aplicativo da habilitação eletrônica e ela é válida, né? E assim tem acontecido. Documentos de carro e etc, né? Multa agora também já chega, infelizmente, né? Antigamente não chegava. Mas enfim, como é que funciona, por exemplo? O cara foi lá e comprou o carrinho dele. Lá juntou a graninha, comprou o carrinho dele, precisa transferir o carro pro nome dele. Como é que faz? É o cartório que faz? Qual que é o processo? Qual que é o procedimento? Então, isso também, se eu não me engano, desde 2015 já veio uma ferramenta que facilitou bastante. Então, por exemplo, você está comprando um carro, vai você até o cartório e vai o vendedor do carro até o cartório. Aí, quem está vendendo preenche o documento lá no cartório e preenche aquele termo de presença, né? Que assinou perante o tabelião. É o que a gente chama de reconhecimento de firma por autenticidade. É um reconhecimento de firma mais forte do que o por semelhança, né? No por semelhança, você em algum momento abriu firma no cartório, eu tenho lá o cartão de assinaturas, qualquer pessoa traz um documento assinado por você, não necessariamente você, e eu vou conferir aquela assinatura com o cartão de firmas que eu tenho no cartório. E aí eu falo, olha, essa assinatura realmente é semelhante à que eu tenho aqui. Então esse é um tipo de reconhecimento de firma. Quando, para alguns atos, há necessidade do reconhecimento de firma presencial. Só quem vai assinar o documento é que pode levar o documento e precisa assinar na minha presença. Então,
a quem está vendendo assina, eu reconheço firma, eu pego um termo de presença dele lá no cartório e quem está comprando assina também. Aí o cartório já informa no mesmo dia a Secretaria da Fazenda, tá? Gratuitamente, tá bom? A gente fica lá até 9 da noite, mandando tudo para a Secretaria da Fazenda e fala, Secretaria da Fazenda, o Kiko comprou um carro da Francine. Tá? E aí, a Secretaria da Fazenda, em milissegundos, informa o Detran. Então, isso tudo já é automático. O comprador depois tem 30 dias pelo Código Nacional de Trânsito para informar o Detran. Mas já não vai vir multa no seu nome, o Detran já está informado, você precisa depois formalizar. E qual é a boa notícia da semana? Tadadã! Aí agora o e-notariado inaugurou essa semana uma nova ferramenta que é o reconhecimento de firma presencial à distância. Olha. Então, nesse caso, por exemplo, você precisa vender um carro e não sabe ainda para quem, certo? Então você deixa o documento do carro assinado já e vai-te embora para Disney. Tá. Deixa aí com a mãe, deixa com alguém esse documento assinado. Apareceu o comprador, já sabe quem é que vai comprar, você vai pedir para alguém levar esse documento físico lá no cartório e eu vou fazer uma videoconferência com você. E vou falar, Kiko, você realmente assinou esse documento? Você realmente está vendendo esse carro? Você vai falar, tô. Aí eu vou fazer eletrônico, você vai usar o seu e-notariado e vai assinar o termo de presença lá do lugar do mundo que você tiver. E eu vou botar o meu selinho no teu documento, entendeu? Então ainda tá nesse... Você não consegue ainda assinar de lá, você vai assinar, o documento já vai estar assinado, você vai assinar de lá o termo de presença perante mim. Sim. Tá? Então a gente ainda tá nesse mix de documento físico e eletrônico. Mas já é uma coisa que resolve a vida. Sim. Nossa Entendeu? Senhora. Porque da onde você tiver, você dá o ok e eu boto o selo que você veio perante mim. Então essa é a novidade da semana. Isso é novo, saiu Não. essa semana? Essa semana. Caramba, Essa semana. olha que legal. Demais, hein? Caramba, fantástico. Aliás, Francine, eu vou te falar uma coisa, ó. 2 episódios pra trás, nós trouxemos a Roberta. A Roberta é uma querida amiga também, mora em Orlando. Ela é uma advogada especialista em direito autoral, né, e marcas legal. e patentes. No episódio anterior a esse, a gente trouxe um outro amigo, que é o André, que ele falou sobre milhas. Ele é um especialista em turismo, então ele falou assim, uma família que gasta lá seus 4, 5 mil reais por mês no crédito e tal, pra pagar contas gerais, mercado, água, luz e tal, essa família vai conseguir lá 4, 5 passagens pra Orlando de graça por ano. Ensinando a galera. Né? Quero ouvir esse episódio. Quero ouvir esse episódio. Meu Precisa, Deus. Pri. E hoje a gente recebe Priscila Agapito, que resolve todos os problemas burocráticos da sua vida, alguns presencialmente, alguns já eletronicamente, Isso é fantástico. de qualquer lugar. Ou seja, Francine Pantaleo, eu vou lhe dizer uma coisa. Nada no mundo é melhor do que o MD1 Podcast, porque traz os melhores profissionais verdade. com as melhores soluções para a vida das pessoas. Sensacional, Vou nossa. te falar. Deixa eu falar do apostilamento, que é outro negócio que se vai. gastava um tempão e um dinheirão e hoje você faz no cartório. Você tem algum documento aqui no Brasil que você precisa fazer valer nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem o teu diploma, porque você quer validar o seu diploma nos Estados Unidos ou porque você vai pedir a cidadania na Europa e você precisa fazer o seu documento brasileiro se tornar válido fora do Brasil. Antigamente, você gastava por volta de 10 mil reais. Olha Você só. precisava levar esse documento no Itamaraty. Levava meses, você gastava uma fortuna para você conseguir a apostila de Haia. AIA é uma convenção que existe onde vários países assinaram que se o documento estiver validado por uma autoridade, esse documento pode circular nos países com a mesma validade. Então hoje você leva o documento lá no 29 e a gente na hora faz o apostilamento para você. Gente. Tá certo? Na hora. Você gasta na hora R$124. Você apostila. Eu preciso confirmar o valor, mas é cento e pouquinho. Você apostila o documento na hora. Sai lá com a etiqueta da apostila de Haia e esse documento já vai estar válido para ser usado em todos os países signatários da convenção. Gente. Então, isso desde 2017. Quando você precisa, por exemplo, fazer aquela pasta de documentos para cidadania,
Leva a pasta de documento lá no cartório, que a gente apostila para você os documentos. Caramba. Então, quem vier falar para mim que cartório é burocrático, Olha. é porque tá por fora, não conhece o nosso trabalho, não tem ideia do tanto que a gente desenrola a vida das pessoas. Pois é. É verdade. É isso que eu ia falar. Sensacional. Burocracia do passado. O cartório não é burocrático. O cartório tá aí pra quebrar a burocracia, né? Exato! Pra facilitar sabe? as burocracias. Caramba. Demais, Então, sim. quem assistiu o MD1 hoje já sabe que cartório não é de pai para filho e vai espalhar essa notícia, porque faz 21 anos que eu tenho que dizer que eu não recebi o cartório do meu pai, e já sabe que cartório não é burocrático e que a gente resolve muitas vezes de graça um montão de coisa para vocês. É verdade. E mais ainda, Pri, agora eu queria que você já deixasse pra galera, quem estiver em São Paulo, quem estiver passando por aqui, tiver vontade, curiosidade ou necessidade, onde fica o 29? Dá o endereço aqui, a gente vai estar na descrição do podcast também, né? Todas as redes sociais, enfim, todos os endereçamentos. Mas como é que faz? Porque é uma delícia ali, né? É Moema ali, é Moema. Você gosta do pão de queijo, né? Ele Com gosta leite, do pão de doce leite queijo. que tem Eu sou lá. besta. Então, gente, é um prazer. O 29, ele fica lá em Moema, paralelo à Avenida Indianópolis, fica na Avenida Assocê, 308, tem valet, você chega lá com seu carro com conforto, pode estar chovendo, pode estar sol, tem um espaço aberto, a gente toma todos os cuidados com a pandemia, a gente esteriliza com íons de prata o cartório todos os dias antes de abrir, então assim, pode vir tranquilo, mas independente de vir no 29, pode prestigiar o tabelião da sua confiança, o tabelião do seu bairro, porque é um profissional que de verdade merece um pouco mais de reconhecimento da sociedade. Precisa quebrar esse ranço e precisa conhecer melhor. Dá uma seguida nas redes sociais da gente, que eu sempre coloco informações importantes, atuais, que vocês vão ver que cartório não é como era antigamente. É verdade. É E isso eu sou uma testemunha viva de quem há anos atrás eu tinha também essa coisa, puxa, tenho que ir no cartório, né? E que isso foi se quebrando conforme eu fui conhecendo, né, percebendo, entendendo o quanto que aquela necessidade, na verdade, pode ser também agradável. Ela não precisa, as necessidades nem sempre precisam ser desagradáveis. E hoje, né, a Pri tá aí pra mostrar isso, tanto fisicamente no cartório dela, que é lindo, né? Fica aqui o reforço agora do meu convite a você que quiser, e você que tiver vontade, necessidade ou curiosidade, né, de conhecer o cartório da Pri, que é lindo, 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 um lugar fantástico, como nós falamos já várias vezes durante esse episódio. Pri, eu não tenho nem palavras pra te agradecer, assim, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Eu acho que, assim, a gente, na verdade, tem assuntos ainda pra falar, a gente pode até combinar né, um próximo bate-papo numa disponibilidade sua, falar de algumas coisas que você queira, algumas dicas, algumas instruções a mais, além dessa enxurrada que você já trouxe hoje de conhecimento para todos nós. Obrigado. Você, Dani, enfim, seus filhos são pessoas que eu tenho um carinho enorme, né? E tenho um orgulho gigante de chamá-la de amiga, né? Pela profissional que você é, pelas barreiras que você quebrou e quebra a cada dia, pelas vitórias que você conquistou e conquista, fora tudo que vem pela frente ainda, né? Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo. Pri. Foi um aulão. Imagina, meus amores. Obrigada a vocês. Estou à disposição. Tem um monte de assunto que a gente pode conversar. A gente não falou de ata notarial, que é um negócio muito legal que o cartório faz também, que resolve um monte de problema na internet. A gente pode falar um dia sobre quem está pensando em se casar. A gente pode falar um dia sobre testamento, que é fascinante. Então, vocês contem comigo. Eu também tenho uma honra gigantesca de me considerar irmãzinha aí da família toda, que eu amo. Vocês moram no meu coração e cabem todos na minha sala e no meu coração, tá bom? E espero encontrar muito ainda com vocês, seja aqui na vizinhança, seja lá na Disney, que eu tô com saudade. Sim. E, aliás, né, a gente precisa fazer uma foto agora pra renovar, botar lá no álbum do MD1 a nossa foto, né? Foto de família. Em Orlando. Em por favor. Orlando. Pri, eu vou só te convidar mais um negócio agora. Quando a gente termina o nosso podcast, eu falo assim, seja lá quando for ou pra onde for, e aí todos nós juntos falamos boa viagem. Pode ser? Vamos Lógico, lá? Eu vou com falar certeza. então e a gente termina com boa viagem. Então, seja lá quando for ou pra onde for, Boa viagem! Aê! Obrigado,